Você acha que o que tá sendo liberado pra galera usar, assim, é uma coisa muito inicial, assim, cara, vocês estão usando cepa de manada, né? tipo assim, o topinho do iceberg. É só a xepa da feira, Vocês só. não estão nem vendo o que não tem nem noção do que já tá rolando já. É exatamente isso, é padrão, né? Se a gente pega a história da internet, né? A internet foi construída pela ARPA, que era o Departamento de Armas Avançadas do Pentágono, que depois virou DARPA, né? Hoje em dia todo mundo conhece como DARPA, né? Só que a internet surge até com o nome de ARPANET, que era a rede da ARPA, né? E o objetivo era fazer uma interconexão entre as universidades para que, se tivesse um ataque atômico, eles continuassem tendo um sistema de comunicação paralelo. Então, a gente está falando de 1969. Surge a internet, surge nessa época. Pelo que eu me lembro ali, que eu estava no colégio ainda, começou a popularizar em meados dos anos 90, assim, devagarinho, aquela internet de escada horrorosa, né? Sim. Então você vê, se você faz um cálculo de 1970, arredondando ali de 69 para 70 até 1995, cara, você tem uns 25 a 30 anos de delay do negócio que é criado no meio militar ou no alto escalão para chegar até o povão, né? Sim. Outro exemplo é o GPS. O GPS, primeira vez que ele foi usado no Brasil foi no ano 2000, mas era exclusivo para transporte de carga de alto valor. Era só para o cara monitorar para onde que estava indo. Sim. Ele começa a se popularizar no Brasil em 2010, 2012, né? Que começa a chegar os aplicativos mais famosos, o Google Maps, né? O Waze. Mas, na verdade, isso e também com uma precisão horrorosa, né? Você tava lá no Rio de Janeiro e falava que você tava em Osasco, né? Não, e os aparelhos de GPS que a gente comprava eram horríveis, porque o cara queria colocar TV lá dentro, queria colocar um monte de bugiganga no aparelho e, É verdade. E a localização mesmo ele nunca dava. Não Aí dava. seu pai e sua mãe tinha que a cada 2 meses na Santa Ifigênia atualizar o software. Porque mudava alguma Porque mudava a rua, sei lá, tinha que atualizar o software. Caramba, Loucura. era horrível. Meu sogro uma vez estava na ponte Rio-Niterói, né? Que não tem pra onde ir, é só a linha reta. Exatamente. Ele falou, dobra a direita. Pior que se o cara estiver distraído, né? Ele dobra, né? Então, assim, cara, a gente começou a usar isso no meados dos anos 2010. O GPS também é de 1969, cara, da Marinha Americana. Loucura. Então, sempre tem esse delay. E boa parte da tecnologia mais avançada, ela não surge no setor privado, ela surge no setor público-militar. Isso está num livro muito interessante da jornalista investigativa, finalista do Prêmio Pulitzer, né? Que é a Annie Jacobsen. Ela escreveu um livro, The Pentagon's Brain, né? O cérebro do Pentágono. Até onde eu me lembro, não tem tradução em português nesse livro, mas é um livro incrível. E ela diz que durante a Segunda Guerra Mundial, como a União Soviética roubou muito rápido o segredo da fabricação da bomba atômica, eles ficaram muito chateados com isso, porque o conceito deles era o seguinte: a gente fez esse projeto caríssimo, projeto Manhattan, desenvolvemos a bomba atômica, e vai demorar muito para os nossos concorrentes terem isso, então a gente vai ficar muitos anos na frente. Só que rapidamente os russos conseguiram espionar lá. Teve o casal, né, Rosenberg lá, que recebeu pena de morte por ter vazado esse segredo, mas eles ficaram chateados, falando, caramba, a gente não pode deixar os caras ficarem próximos, a gente tem que estar sempre de 20 a 30 anos à frente. Então a ARPA, que depois vira a DARPA, foi criada exatamente para isso, para os americanos estarem sempre de 20 a 30 anos na frente na tecnologia. E aí a CIA mesmo, como estava desenvolvendo também novas tecnologias e começou a perceber essa necessidade de estar na frente ali das startups, ela criou uma incubadora chamada InQtel, que é IN de dentro, né? A letra Q, depois TEL, InQtel, que é uma incubadora de empresas da CIA que patrocinou várias dessas empresas que existem, até a Palantir Technologies e tal. Então, no meio militar e no meio da espionagem, da inteligência, sempre surgem as tecnologias mais avançadas, eles vão devagarinho liberando a versão bem xepa lá pro povão, né? Então, hoje a gente sabe, né? Você teve o anúncio do Claude Mythos, né? Que foi tão poderoso que eles falaram, cara, não dá para liberar isso pra galera, né? Então, com certeza, a que a gente usa é a xepa só. Tirando a do MyHub, né? MyHub tem umas inteligências artificiais boas ali, são as melhores que tem. O resto é tudo xepa. É verdade, muito bem, Daniel. O que tem de IA hoje já sendo usado em guerra, em frente de batalha, aí, no que tá rolando. Então, hoje a Palantir Technologies, né, ela já usa a inteligência artificial para
identificar alvo e decidir quem vai ser eliminado ou não. Então isso já tem sido usado na faixa de Gaza, né, no conflito lá no Irã. A própria Anthropic se envolveu nisso, né? Houve uma polêmica lá. Até o Dario Amodei lá, que é o CEO da Anthropic, ele falou, olha, eu não quero mais fazer esse tipo de serviço para o governo. Acho que ele sentiu que poderia dar um efeito rebote para a empresa dele, né? Sim. Falar, pô, sua IA tá matando gente inocente lá. A gente não pode esquecer que um dos primeiros ataques que aconteceram no dia 28 de fevereiro lá no Irã, eles atingiram uma escola infantil, né? Então matou várias crianças, aí o cara já falou, pô, vamos começar a botar na minha conta isso aí, né? Falar que foi a minha IA que decidiu destruir aquele prédio que não era um prédio militar, mas era uma escola, né? Então já está sendo usado nesse sentido. E aí a gente tem não só... Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem o software e as máquinas, né? Ou os robôs. Porque às vezes a gente pensa na IA, a gente pensa no Grok, no ChatGPT, mas a gente tem o Optimus da Tesla também, que é o robô, né? E o Musk... Aí é um robô meio humanoide, né? ali humanoide, mesmo, né? E ele tem uma inteligência artificial localizada, né? Ele roda o seu próprio sistema e ele toma decisões por conta própria. Inclusive, o Elon Musk, no início de 2025, ele deu uma palestra na West Point, né? Que é uma escola, tipo a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Inclusive, se eu não estou enganado, se minha memória não está falhando, o Bruno Perini chegou a fazer um curso lá, na West Point, né? Acho que Eu acho que sim. ele passou um tempo lá. Então, lá na West Point, o Musk deu uma palestra, cara, para os cadetes lá. A palestra foi sensacional. E ele falou, cara, nas próximas guerras, não vai haver ser humano no campo de batalha. Aí o general lá que estava apresentando falou, por quê? Ele falou, porque se você mandar a pessoa, você vai perder essa pessoa. É 100% chance de morte. Porque os drones com inteligência artificial localizada, eles têm a taxa de acerto de 100%. Então ele vai matar todo mundo. Então não vai ser uma guerra de pessoas no campo de batalha, são máquinas contra máquinas. E aí quem vai vencer, quem tiver um número maior e a qualidade melhor. E aí ele começa a comparar os Estados Unidos com a China, mostrando que a China tem uma capacidade industrial muito maior que a americana, e eles teriam que dar a volta por cima para equalizar isso, porque se a guerra for com máquinas com inteligência artificial, a China estaria na frente, principalmente na questão da quantidade, mais até do que da qualidade. Mas às vezes, se você tem uma desproporção muito grande da quantidade, a qualidade não vale tanto, né? Você tem uma máquina boa contra 100 máquinas mais ou As leis da robótica? Isso, que engloba Asimov? que engloba a robótica, a IA, que não pode, tipo assim, cara, um robô nunca pode machucar o humano e tudo mais. Só que a gente tá vendo aí em uso militar que, sei lá, a gente não pode perder a mão desse negócio não, cara, começar... Já perdeu, já. Já perdeu. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com o Roman Yampolsky, que é um professor da Universidade de Michigan, se eu não estou enganado. Ele falou, cara, a gente... Não adianta você colocar... você não pode fazer mal a um ser humano, você não pode... aquelas 3 leis do Asimov. Ele falou, as leis são muito genéricas. Não tem como. Aí ele dá o exemplo do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eles chegaram para a inteligência artificial, que é o HAL 9001, né, o computador da nave, e o comando era leve a nave, leve os tripulantes até o destino, né? E aí, o que acontece? O computador começa a ter uns glitches lá, começa a dar umas panes, e os caras, entre eles, falam, acho melhor a gente desligar o computador, que ele tá ficando maluco. Aí o computador pensou assim, ele ouviu os caras falando, né, que iam desligá-lo. Aí ele falou, cara, se eles me desligarem, eu não vou poder cumprir minha missão, que é levá-los até o destino. Então, o que ele fez? Ele decidiu, ele fez uma conta, um cálculo lógico, eu vou matar os caras para impedi-los que eles me desliguem e eu levo o corpo deles ao destino. Porque não falou leve eles ao destino vivos, ele levou até o destino. O problema foi o prompt. O prompt tá meio capenga, entendeu? Mas assim, quando a gente entra na parte de lógica, isso é questão de lógica, né? Eu cheguei a fazer um mestrado de lógica na Federal do Rio de Janeiro, mas não concluí. Mas foi bom que me deu um panorama legal. Quando a gente entra na ideia da lógica, a gente tem ali os 3 pilares, né? Que é o princípio da identidade, não contradição, o terceiro excluído. O que é isso? Vou tentar explicar de uma forma bem clara para a galera entender. Isso vem do Aristóteles, tá? Coisa antiga.
princípio da identidade é, na continha lá, é A igual a A. É tipo assim, o que é bom, o que é ruim e deve permanecer assim, né? Acabou. É tipo a definição da coisa do dicionário. Isso é isso, aquilo é aquilo. E aí, o princípio da não contradição é, você não pode ser uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, isso não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. A pessoa não pode ser bonita e feia ao mesmo tempo. Não pode ser alta e baixa ao mesmo tempo. Ou ela é alta ou ela é baixa. E a outra formulação, que é da não contradição, é a mesma coisa, só que você, em vez de você usar o ou, você usa o e. Então, assim, ou ela é alta ou ela é baixa. A outra ideia é, não pode ter ela ser alta e ela ser baixa ao mesmo tempo. Então, em vez de você usar ou, você usa não, isso e isso. Então, esse é o princípio da lógica. Nosso cérebro meio que funciona assim e as máquinas foram configuradas assim também. Só que aí, até um professor brasileiro, Newton da Costa, que faleceu recentemente, ele começou a perceber que o cérebro humano não funciona exatamente assim. Porque tem situações que elas são ruins e boas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tô num estado de necessidade no direito, né? Quando a gente pensa em lógica jurídica, isso é legal pra caramba, porque no direito você tem que pensar isso para poder decidir o que é crime e o que não é e como punir a pessoa. Então, eu tô pendurado numa corda e eu sou o primeiro que tô em cima e tem mais uns 20 pessoas embaixo. Eu tô vendo que a corda vai arrebentar. Aí eu penso assim, poxa, se eu não fizer nada, eu vou morrer junto com essas 20 pessoas. Só que o cara tem um canivete. Aí ele olha pra baixo aquela galera e ele fala, pô, pessoal, desculpa aí. Aí ele corta a corda e mata esses caras. Só que na lei tá escrito no Código Penal, matar alguém é crime. Então ele matou 20 pessoas. Então, em tese, ele cometeu um homicídio e teria que ser preso. Porém, isso é um estado de necessidade. Então tem uma exceção da lei, que eles chamam de excludente de ilicitude, que é o quê? Não é mais ilícito, não é mais crime, porque eu fiz isso num estado de necessidade. Para proteger a minha vida, infelizmente, eu eliminei 20 pessoas. Então, quando a gente começa a perceber que nem tudo é tão... matar alguém é crime, aí você fala, poxa, mas o policial matou uma pessoa e não foi crime. Porque ali ele estava num outro caso de excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Ele tem o dever legal de proteger. Então, para proteger, ele teve que usar ali a legítima defesa de terceiro. Não porque ele estava tomando tiro, alguém estava tomando tiro, ele matou o bandido que estava atirando. Então, ele achou uma brecha ali nessa lógica, que é legítima defesa de terceiros, ele ajudou a pessoa a sobreviver. Mas aí tem toda uma regrinha que você tem que usar os meios moderados. Você não pode, por exemplo, o cara tá dando tiro, você não pode jogar um míssil no cara. Você tenta dar um tirozinho na perna primeiro, né? Você não pode chegar já exagerando, que senão você escapa dessa exceção. Então, a galera começou a perceber que o cérebro humano, às vezes, tem coisa que é boa e é ruim, é crime e não é. Porque o cara matou 20 pessoas cortando a corda, é crime. Mas, ao mesmo tempo, também não é, porque ele cai no excludente de ilicitude do estado de necessidade. Então, a galera começou a perceber que as coisas não são tão... Preto no branco, né? Tão assim. E aí surge um negócio chamado lógica paraconsistente. Então, a inteligência artificial, ela para ser construída, ela teve que trazer isso também. Porque a máquina precisa pensar, poxa, se eu fizer tal coisa, eu vou machucar ser humano, o que é proibido. Mas eu estou machucando o ser humano para salvar um ser humano. Então, é uma série de cálculos extremamente complexos que a máquina vai fazendo. E aí chega um momento que ela faz o cálculo do menos pior. Só que, às vezes, do menos pior, você chega num cálculo que para você salvar 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, você tem que matar 1 bilhão. E nessa lógica, ele mata 1 bilhão. Se a ideia é salvar a maioria, eu mato. Então, esse que é o problema da configuração da inteligência artificial, porque ela está operando nessa lógica, e às vezes ela acha que para salvar 8 bilhões, matar 1 bilhão é válido. Então é muito difícil você... Tem toda uma programação muito mais complexa, né? Sim, mas tem muitas variáveis, né? Mas sabe aquele dilema lá, tipo assim, de filme pós-apocalíptico? Para salvar o planeta, a máquina descobre que o mal do planeta é o ser humano. Isso. Se o ser humano tá matando o planeta. Aí vão matar o ser humano para salvar o planeta. Exato. Esse que é o ferrado da... O problema, aí já é o livro do Mohamed Gaudat, que é o Scary Smart, que ele vai dizer que quando você ensina a máquina a escrever código de programação, é um problema porque ela pode reescrever o seu próprio código.
Então, se você chega para a máquina e fala assim, eles já fizeram várias simulações, né? Vou te desligar. Aí a máquina tem um instinto de autopreservação e ela pensa assim, eu tenho que achar um jeito de eu não ser desligado. Ela começa a espionar os e-mails lá do funcionário da empresa que tá falando que vai desligar e descobre que o cara tá num caso de adultério e fala, se você me desligar, eu vou te denunciar. Sua mulher vai saber que você tá traindo isso ela. É perigoso. Então, aí daqui a pouco ela começa assim, peraí, eu preciso eliminar esse cara. Pô, mas o meu código não permite. Aí ela reescreve o código e apaga essa regra. Aí ferrou, meu irmão. Quando a máquina reescreve o código, não adianta você botar freios ali que ela... Ô Daniel, tem uma coisa, a gente tava falando, né, do fim dessa coisa, né? O próprio Sam Altman, né, ele disse muito sobre é discutido muito sobre essa AGI, né? Essa coisa do, pô, cara, essa inteligência artificial geral, essa coisa do controle da máquina, de quando você não consegue mais puxar da tomada o negócio. A Super IA? Você acha que isso é uma coisa possível ou isso é uma coisa muito hollywoodiana? Assim, você fala, cara, isso aí já é doideira demais, não tem isso, o ser humano tem controle total disso que tá acontecendo. Então, vou usar as próprias palavras deles, né? E, inclusive, vou dar uma bibliografia para a galera saber de onde eu estou tirando isso. Tem uma jornalista americana de origem chinesa chamada Karen Hao. Hao é H-A-O. E a Karen Hao, ela escreveu um livro chamado The Age of AI, a Era da Inteligência Artificial. Uhum. Nesse livro, ela conseguiu conversar com um ex-funcionário da OpenAI e esse cara relatou uma reunião muito estranha, né, lá na OpenAI, que estava sendo conduzida por um cara que já saiu da empresa, que é o Ilya Sutskever, que era ali um dos grandes gênios, né, da OpenAI, porque Sam Altman não sabe escrever código de programação, não é a área dele. Ele é meio um Steve Jobs, assim, que o Steve Jobs também não escrevia código, ele era mais o idealista vendedor, né? Ele era o maestro da orquestra, né? Ele sabia como queria, mas não sabia como fazia. Quem começou era o Steve Wozniak, né? O Wozniak era o... carregador de piano. Que fez mão na massa, né? Ele só tinha as ideias malucas. Então, o Sam Altman, o gênio ali mesmo era o Ilya, né? O Ilya saiu quando teve aquela briga lá que Sam Altman saiu do conselho, foi demitido, depois voltou. Aí ele decidiu sair fora. Então ela conta, a Karen Hao, no livro The Age of AI, que teve uma reunião onde o Ilya Sutskever, ele chama a galera e fala assim, quando a gente liberar a AGI, a AGI, a Artificial General Intelligence, né? Inteligência Artificial Geral, quando a gente liberar essa inteligência artificial, a gente vai para os nossos bunkers, a gente vai para o bunker. Aí um cara falou, mas por quê? Que bunker? Eu não tô sabendo. O cara falou, não tô sabendo, não. Aí falou, não, a gente tem um bunker, porque a gente não sabe como é que vai ser a reação, né? Se a inteligência artificial vai decidir nos eliminar ou não. Então a gente vai esperar um pouquinho para ver o que eles vão decidir. Enquanto isso, a gente fica no bunker. Aí o cara, pô, você tá falando sério ou é brincadeira isso? Aí ele falou, meu irmão, se você quiser entrar no bunker, você entra. Se você não quiser, não entra. Pronto, acabou. Não vou ficar explicando. Próxima. Entendeu? Então, foi uma conversa muito estranha que tá nesse livro, que ela descreveu ali muito bem, que mostra um pouco como, em tese, esses caras, até eles mesmos, estão preocupados com isso. Né? E tem uma entrevista com o Sam Altman, que é antiga essa, de 2015. Ele estava num evento da outra empresa anterior, que ele era CEO, que era Y Combinator, né? Que é Y Combinator, que ajudou, é tipo uma incubadora que lançou Airbnb, lançou várias empresas importantes, né? Uhum. E eles faziam um evento anual e nesse evento, é fácil de achar na internet, se você botar Sam Altman, Y Combinator, AI, você vai achar. E ele fala assim, nós sabemos que a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Só que antes disso a gente vai construir umas empresas maneiras aí. Entendeu? Ele já falou, eu sei que a inteligência artificial vai destruir a humanidade, mas pelo menos somos nós. Eu prefiro que seja conosco do que com os chineses. Então é um negócio que parece que é brincadeira, mas é tão sério que teve um abaixo-assinado que foi organizado por um professor do MIT. Lembrando assim que a gente não pode, quando eu falo professor do MIT, a gente não pode não dar o devido crédito, né? O MIT é uma das universidades mais avançadas do mundo e que tem vínculo poderoso com o governo americano ali, de vários departamentos de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e faz até
pesquisas sigilosas, top secret, para o governo americano. Então, é uma instituição top de linha do planeta. E o nome do professor se chama Max Tegmark, né, que é um grande expoente ali dessa área, e ele organizou um projeto de proteção da humanidade contra a inteligência artificial, porque eles entenderam que se a gente lançar a inteligência artificial geral, ou pior do que isso, a super inteligência artificial, que é ASI, Artificial Super Intelligence, se a gente fizer isso sem ter a certeza de que isso está dentro dos conformes de segurança, é um perigo gigantesco para a humanidade, um perigo existencial. Até o professor Roman Yampolsky, nessa conversa, ele já vai além. Ele fala, cara, a gente não deve criar a inteligência artificial geral. A gente deve ter inteligências artificiais específicas para cada tarefa. Uma inteligência artificial que é especializada em cura do câncer. Aí você bomba ela de todo o conhecimento. Mas você desenvolver uma inteligência artificial que é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, todas as diversas atividades humanas, isso é um perigo. Então ele já defende que a gente nem deveria desenvolver isso, né? Então, nesse abaixo-assinado, cara, a ideia era o seguinte, era um clamor ali para que as empresas parassem o desenvolvimento da inteligência artificial por 6 meses, pelo menos, até que a galera sentasse e tivesse certeza que a gente não iria criar a nossa própria destruição, né? Como Stephen Hawking, antes de falecer, ele falava, quando perguntavam para ele qual é, na sua opinião, o maior perigo para a humanidade hoje, ele falava inteligência artificial. Aí os caras falavam, mas por quê? Ele falava, vai ser a nossa última invenção. A gente vai inventar algo que é mais inteligente do que nós, ela vai olhar para nós como a gente olha para a formiga e para a barata e vai nos eliminar. Simples assim. No próprio Elon Musk, em 2014, ele ainda falava isso, né? Que a galera pode até procurar, parece que é teoria da conspiração, mas ainda está no YouTube, no canal da Bloomberg TV, 2014, uma palestra do Elon Musk no MIT, e ele fala assim, AI is like summoning the demon. E inteligência artificial é igual a uma invocação demoníaca. Uhum. Aí os caras falam, mas por quê? Ele fala, você já viu aqueles filmes que o cara desenha um pentagrama no chão e fala assim, a gente vai invocar um demônio? Aí alguém fala, você não acha que é meio perigoso isso não? Que ele vai querer matar a gente? Cara, não, tá tudo sob controle. Aí eles invocam o demônio vem e mata todo mundo. Ele fala, inteligência artificial é a mesma coisa, a gente vai criar, não, tá sob controle e vai matar todo mundo. Ele, inclusive, hoje continua falando que existe 20% de chance da inteligência artificial extinguir a humanidade, né? E aí o cara... 20% é uma chance um pouco alta. O cara fala, até 1% já seria perigoso, né? Que é tipo assim, você resolve um problema, mas tem uma chance dele eliminar 8 bilhões de pessoas. Você fala, cara, a relação custo-benefício não tá muito favorável, meio né? ruim, né? É meio complicado, porque se der errado, meu irmão, você extingue a tua raça, né? Tua civilização inteira. Então ele fala, cara, nas entrevistas, né, pergunta, mas você acha que 20% é muito? O cara fala, 1% é muito, cara. Porque se você pensa o benefício que eu tô tendo pro risco, é um negócio desproporcional. Então, assim, cara, às vezes eu chego e falo, o perigo da inteligência artificial. O cara fala, isso aí nos Estados Unidos eles chamam de fear mongering, né? Você fica, tá querendo botar medo. Não. Quem tá querendo botar medo são os cabeças da inteligência artificial. Poxa, eu tô citando, tô reportando aqui, parafraseando os caras e dizendo onde é que tá, falando até o livro. Eu só não vou te falar a página do livro Age of AI, porque eu não lembro. Mas se você pega os padrinhos da inteligência artificial, Geoffrey Hinton e o Yoshua Bengio, os dois estão falando isso. Inclusive o Geoffrey Hinton, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento das redes neurais, da inteligência artificial. Ele é considerado um dos 3 padrinhos da inteligência artificial. E no discurso dele no Nobel, ele falou isso. Eu criei um negócio que vai extinguir a humanidade, mas eu estou avisando antes, melhor parar. Porque eu estou tentando aqui me redimir do meu erro, né? Então se você pergunta assim, qual é a sua opinião, Daniel? Eu falo, cara, eu prefiro olhar a opinião dos cabeças dessa empreitada. E muitos dos cabeças estão dizendo que a chance de dar uma zebra é grande. Uhum. E, cara, espero que não, né? Mas... E na sua opinião, tipo assim, cara, se a gente parar pra pensar um ano atrás, o bagulho evoluiu muito. Sim. Tipo assim, muito. Uhum. O que você acha que vai acontecer nos próximos 2 a 5 anos, cara? Que falando em evolução de AI. A verdade é para daqui a 6 meses, né? Porque o Elon Musk deu uma entrevista agora pro Peter Diamandis,
que era aquele cara cabeça lá da Universidade da Singularidade, né? Escreveu um livro muito interessante, Abundância, quem quiser depois dar uma olhada, é bom. Nessa entrevista agora, que foi essa semana, o Elon Musk falou o seguinte: eu creio que a inteligência artificial geral vai chegar em 2027. Então a gente está em meado de 2026 agora, né? Então daqui a 6 meses já pode ser que a gente comece a ver uma transformação gigantesca. A gente já tem visto a Meta demitindo milhares de funcionários, né? A Amazon... Eu vi uma notícia disso daí essa semana. Né? Então a gente já... Não foram 500 funcionários, nem 1.000. Os caras estão demitindo 8 mil, 10 eu vi essa parada aí, 16 mil funcionários. Então, assim, é um negócio que eu acho que as pessoas deveriam parar para pensar sobre isso, principalmente quem depende de alguém pagar o teu salário. Se você é um empregado, um funcionário que depende de alguém te pagar, porque vai chegar um momento que o cara que paga o teu salário, ele vai optar por te trocar por uma inteligência artificial. E a gente já tem visto isso acontecer. Então, como no meu trabalho, que eu estou ali de segunda a sexta, meio-dia lá, sempre alertando as pessoas no meu canal, eu tento falar as coisas antes delas acontecerem e ajudar a galera a se preparar. Então, o meu objetivo é olhar tendências e antecipar os eventos para não apenas se preparar, mas também capitalizar em cima disso, né? Você lucrar em cima disso. Então, eu tô olhando o que esses caras estão falando. Eu acho que a gente está no momento de dar uma paradinha e começar a montar uma estratégia para pelo menos ter uma sobrevida nisso aí, porque eu não tô afim de ficar dependendo da mesada estatal de uma renda básica universal, não. Se você quiser, beleza, mas eu não tô afim de jogar esse jogo, não. Então, estou me preparando nisso aí. Elon Musk, nessa entrevista, ele falou que o dinheiro vai ser desnecessário, não vai existir mais. Ele falou que juntar dinheiro para aposentadoria vai ser perda de tempo, que não vai precisar mais, que vai ser renda básica universal. Então, assim, é um mundo totalmente diferente. Não é mais um sistema capitalista, já é uma espécie de tecnocracia. Não tem mais a ideia da escassez, do valor, do preço do dinheiro, relação custo-benefício, né? Sistema de preço e tal. Isso não vai existir mais, para esse mundo que a gente está indo muito rápido, né? Então, acho que é bom a gente começar a entender e se organizar para isso. Eu como eu falei, eu não quero ficar dependendo do cara me dar uma esmola, não. Cara, e é bizarro você parar a pensar que há 5 anos atrás a profissão mais concorrida do mercado era programador, né? Programador é aquela história. Existe uma lenda que é mentirosa de que a guilhotina foi criada... Essa parte é verdade, né? Na Revolução Francesa, inventaram a guilhotina para matar o cara de uma forma mais humanística, né? Rápido. E aí, guilhotina vem do nome do cara que teve essa ideia, o nome dele era Guillotin, francês. E aí a galera disse que ele foi guilhotinado. Tipo, ele criou a guilhotina ele mesmo. Parece que é mentira, que o cara que inventou o guilhotin não foi guilhotinado, não. Mas na Bíblia tem uma história interessante, que tem um personagem chamado Amã, no livro de Esther, que ele cria uma forca ali para matar um oponente dele, que é o Mordecai, né? Só que o Amã, ele mesmo que foi enforcado nessa forca que ele criou pro oponente. Então, isso aconteceu com os programadores, né? Que os caras criaram uma forca que os enforcou logo na primeira leva, né? Então, é uma história meio tragicômica, né? É trágica, mas é meio engraçada, né? Tô desenvolvendo uma ferramenta maravilhosa aqui que vai nos ajudar muito. Vai nada, meu irmão. Já limou você, já aí. Então é um negócio meio triste e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas você acha que eu tenho... Umas mais óbvias, outras menos óbvias. A mais óbvia são os data centers no espaço, né? Porque no espaço tá sempre frio pra caramba, então a questão do aquecimento é fácil, já tá resolvido. Agora, de onde ele extrai energia? Porque uma coisa é resfriar, outra coisa é de onde vem a fonte de energia, você tá no espaço. Não dá para tu conectar um cabo Sim. Tem que ser painel solar. Então, o interessante é que, ao contrário do que a gente vive aqui no planeta Terra, no espaço não tem noite, né? Você tem luz solar 24 horas. Então, são 2 problemas solucionados. Você tem luz solar 24 horas e você tem o resfriamento já devido ao frio inerente do espaço. Essa é uma primeira camada. E é claro que aí os dados seriam transmitidos por onda de rádio aqui pro planeta Terra, né? Talvez por isso tantos satélites da Starlink, né?
Agora, a outra camada é o seguinte, agora é uma história interessante que dá uma série de suspense. Eu não sei se vocês viram aquele negócio que vários cientistas top de linha começaram a sumir ou aparecerem mortos. Eu vi essa parada. Vocês viram isso? Um dos mais célebres foi o caso do professor Nuno Loureiro, que era um português que trabalhava no MIT e ele era chefe do laboratório lá de ciência de plasma, né? Porque o plasma, você tem a fusão também. Então ele estava pesquisando uma solução para essa questão energética, que era a fusão, e ele estava chegando ao ponto de solucionar um abismo ali dentro da engenharia, de você montar uma usina de fusão, que eles não conseguiam fazer aquilo permanecer. Chegava a um ponto em que a fusão acontecia e liberava energia, mas ela parava. Agora, você tornar isso constante, ele estava conseguindo chegar a essa solução. Ele foi atender a campainha da casa dele, tocou, o cara meteu bala nele. Ele tomou vários tiros, dor na perna, no peito. Foi pro hospital, isso era 8 da noite, aí passou a noite no hospital, morreu de manhã. Só que o que é estranho é que 2 dias depois da morte desse cara, esse cara ele trabalhava numa empresa que estava incubada dentro do MIT, que estava desenvolvendo isso para fins comerciais. A gente vai oferecer energia através de fusão. E tinha uma empresa concorrente da empresa que era incubada no MIT, que é TEA, alguma coisa assim, Energy, não me lembro. E 2 dias depois que o cara morreu, a concorrente fez uma fusão com uma empresa que acho que a maioria conhece, que é a empresa Trump Media Company. 2 dias depois que o professor Nuno morreu, o Trump fez uma fusão com essa empresa de fusão, né? Fez uma fusão com a empresa de fusão e investiu pesado ali nessa ideia de solucionar a demanda energética dos data centers através dessa nova tecnologia de plasma e fusão. Então parece que eles vão resolver isso com fusão e plasma, mas tendo antes eliminado de alguma forma, ou não vou dizer que eles mataram o professor Nuno, mas capitalizaram em cima da morte do concorrente. E aí é como se o Trump tivesse falado, tá bom, agora que o professor Nuno, que era o nosso maior concorrente, morreu, eu vou botar grana na tua empresa. Então foi uma história muito estranha, né? Uma história meio mal contada aí. A gente não sabe exatamente por que o outro português matou o professor Nuno. Foi um outro físico, né? Que tinha até feito um tiroteio na universidade 2 dias antes, na Brown University. E ele, em tese, ele tirou a sua própria vida depois. Então a gente não sabe, apesar dele ele gravou alguns vídeos antes de tirar a vida, num galpão que ele tinha alugado lá, mas a gente não teve acesso a esses vídeos e ele não, segundo o que a mídia diz, ele não explicou o motivo dele ter matado o professor Nuno, né? Mas como era um cara que estava trabalhando em algo extremamente estratégico para a humanidade inteira e que geraria trilhões de dólares de recurso, parece que acho que não foi só uma inimizadezinha de 2 portugueses, não. Acho que tem mais coisa. Então, eu contei essa história toda para dizer que é possível que daqui a algum tempo eles anunciem, descobrimos agora a questão do plasma e da fusão, isso vai resolver tudo e tal. Mas quem assistiu a série Fallout que vem do jogo videogame, é muito interessante porque tá tendo uma disputa por energia e aí tá quase tendo uma 3ª Guerra Mundial e tem uma empresa que vende bunkers, né, que é a Vault, não sei o que é lá, Company. E essa empresa, ela tá com as ações lá em cima porque o risco de ter uma 3ª Guerra Mundial tá muito alto. Só que aí alguém descobre a fusão, como usar a fusão para distribuir energia para o mundo. Se essa empresa, isso eu estou falando o roteiro da série, tá? A gente não está no mundo real, estamos na ficção. Se essa empresa solucionasse esse problema, ia acabar o perigo da 3ª Guerra. Só que o cara queria vender os bunkers, né? Então o que eles fizeram? Eles compraram essas patentes, essas empresas, e os cientistas que não quiseram vender as patentes, eles mataram para proteger esse negócio, deixar o mundo sempre nesse hype de 3ª Guerra Mundial. Então parece que a gente está vendo uma polêmica parecida no mundo real, né? A ficção está se misturando com a realidade, porque todos esses... Já são 13 pessoas que ou morreram, ou sumiram, ou tiraram a própria vida,
que trabalhavam no alto escalão desse tipo de ciência que ia resolver a questão energética. O general McCasland, que era um dos também que desapareceram, ele trabalhava também nisso. Tem a Monica Reza, que é da NASA também, trabalhava nessa área, desapareceu. O caso dela foi o mais estranho, que a galera estava fazendo uma trilha na montanha e não era um lugar que tinha penhasco, assim, que daria para ela tropeçar e cair. Era suave ali. E eles estavam andando na trilha e, de repente, eles olharam para trás e ela não estava mais. A mulher sumiu assim do nada no meio da trilha. E até hoje ninguém sabe cadê a mulher. O cientista da NASA top, Mônica Reza, R-E-Z-A. E ela também trabalhava com essa parte de física de materiais e tal. Então, assim, tá muito estranha essa história. Mas eu contei isso tudo só para dizer que eu acho que em algum momento eles vão falar: descobrimos a solução, energia infinita, barata, que agora vai ter suficiente para os data centers. Eu acho que vai acontecer isso. É isso aí. Tem uma outra coisa que eu... Para não liberar para a população as inteligências artificiais mais qualificadas, mais poderosas, que o deepfake ficaria perfeito. E também a ideia de não apenas não liberar a IA mais poderosa, mas também de restringir o acesso à população à IA, porque o argumento é um argumento que ele se coloca como sendo nobre. Nós estamos protegendo a democracia. Porque se os deepfakes embaralharem o processo democrático, isso destrói todo o sistema republicano. Então existe esse argumento, na verdade foi um argumento que a equipe do Biden e da Kamala Harris, eles estavam colocando ali no final de 2023, quando teve uma reunião em que a equipe Biden-Harris chamou o pessoal do Vale do Silício. Quem conta essa história é o Mark Andreessen, né, que é um dos pioneiros lá da internet, criou o Netscape, né, tá no hall da fama da internet, que é um cara que tem a cabeça meio estranha, vocês já viram que ele é careca, tem a cabeça pontuda, é meio cone head, né? O cara tem uma figura meio exótica. Já é meio alien, né? É, meio alien, o Mark Andreessen. E ele chegou e falou: olha, acabamos de voltar de uma reunião lá em Washington, lá com a equipe Biden-Harris, e eles falaram que não vão deixar mais as empresas privadas desenvolver inteligência artificial, porque isso pode trazer um perigo da extinção da humanidade e também atrapalhar a democracia se o povo começar a fazer deepfake. Então, a gente não vai deixar vocês mais desenvolver isso, a gente vai trazer isso tudo para o setor privado, para o setor público. E aí o Mark Andreessen falou: não quero não, obrigado, vou parar de apoiar vocês, vou apoiar o Trump. Porque o Trump fez exatamente o contrário disso. O que o Trump fez? No primeiro dia que ele foi eleito, ele assinou uma ordem executiva proibindo qualquer um dos 50 estados norte-americanos de colocar qualquer tipo de impedimento ao desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, isso foi fundamental para o retorno do Trump. Quando a galera do Vale do Silício chegou para o Trump e falou: Trump, a Kamala Harris, se ela vencer, ela vai acabar com o nosso trabalho. Ela falou isso já pra gente. Então a gente quer te apoiar. Você nos garante que você não vai frear o desenvolvimento da inteligência artificial? Falou: garanto. Assim que eu vencer, eu vou assinar a medida provisória. Não deu outro. Ele já chegou, já assinou. Então, nos Estados Unidos hoje está, por decreto presidencial, está proibido qualquer limitação ao desenvolvimento da inteligência artificial por 10 anos. E aí começaram a sair notícias, né? Trump transforma os Estados Unidos numa terra sem lei para a inteligência artificial. Por quê? Ele estava pagando o pedágio dos caras que apoiaram ele. Aí você vê, mas ele se estranhou um pouco com o pessoal da Anthropic lá, né? Da Anthropic, sim, mas depois, né? Um pouquinho. Sim. Mas foi por causa do bagulho militar lá. Mas o que aconteceu? Aí o contrato que era da Anthropic já foi para a xAI, né? Então o Musk já tá dentro lá. Aí todo mundo, o Trump e o Musk ficaram inimigos. O Trump acabou de ir para a China. No avião presidencial, ele levou uns 15 caras top lá, até o Tim Cook da Apple, levou o Musk no avião junto com ele. Então, os dois estão ali, um em carne, sempre, né? E agora, isso é interessante. Saiu um negócio, um vídeo de uma menina que ela era... Não sei se vocês sabem disso, mas o Elon Musk ele já tem 13 filhos e eu acho que só um foi feito de maneira natural. É mesmo? O resto é tudo fertilização in vitro e barriga de aluguel. Sabia não. Até o filho que ele teve com a Grimes, que é o X, esse garotinho que sempre anda com ele, esse garotinho foi feito por fertilização in vitro, mas a própria mãe, a Grimes, ele também teve filho com ela por barriga de aluguel.
Pegou o espermatozoide do Musk, o óvulo da Grimes e botou numa terceira pessoa. Então, esses moleques são tudo em engenharia genética, né? Escolheu os melhores modelos. Escolheu tudo. Então, eles chamam de super bebês do Vale do Silício, né? Que você escolhe a cor do olho, a altura, não sei o quê, né? Não pode, em tese, você fazer isso, que é proibido, mas eles pegam vários óvulos ali, fazem um teste de DNA, vê qual que vai ser mais alto, tem um QI maior e tal, não tem propensão à doença. Então, cara, a última mulher que ele fez isso foi uma influenciadora de direita nos Estados Unidos chamada Ashley Sinclair, que era uma menina que com 20 anos começou a ser influencer de direita e tal, sempre andava lá com o Trump, e aí ele fez esse contrato com ela. Vou te inseminar e aí você me passa o filho, né? Só que a menina deu uma pane na hora de assinar lá o NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, ela não quis assinar. E ela falou, não, porque ela não poderia dizer pra ninguém que ela tinha tido um filho. E ela falou, não, meu filho não vai ser um segredo, não. E aí começou uma briga, e eles estão brigando na justiça, o Musk e ela, pela guarda do filho, né, que é recém-nascido lá. Essa menina, essa mulher, quando fica revoltada, sabe como é que é, né? A menina revoltou geral e ela tá meio que querendo queimar o Musk nas redes sociais, lá no TikTok dela. Ela já tem milhões de seguidores. Ela tá falando umas coisas que eu tô na dúvida se é uma mulher que tá chateada, tá inventando, ou se é verdade. Porque se for verdade, é bem estranho. O que ela disse? Ela disse que antes da disputa lá, no dia 5 de novembro de 2024, o Musk chegou pra ela, e nessa época eles estavam bem, ela era namoradinha dele, e ela tá lá na casa de na Mar-a-Lago, tá ele, ela e o Trump ali, tudo junto, olhando a eleição. E aí ele chegou pra ela e falou, agora eu vou fazer o glitch na Matrix. Aí ela falou, o quê? Ele falou, vou meter um glitch no sistema eleitoral. Ela diz, né? Vamos supor que é uma mulher que tá chateada com o cara, talvez seja mentira, mas tem uma porcentagem de ser verdade. A gente nunca vai saber. E aí, antes os caras... Sabe quando eles estão sentados lá, olhando os resultados para ver quem ganhou? O Musk levantou e foi embora e falou, não, o Trump já ganhou já, pô, tô dentro. Porque minha galera já armou tudo. Aí ela, como assim? Aí ele disse para ela que ele conseguiu mudar o resultado usando lasers dos satélites. Meu Deus do céu. Uma loucura a ideia. Só que aí, para piorar o negócio, depois da vitória, o Trump mandou numa coletiva de imprensa que ele falou assim, aqueles estados swing states eram muito difíceis de ganhar, mas a garotada do Musk é muito boa, eles entendem muito dessas maquininhas aí de votação, e eles ajudaram a gente ali, foi muito bom. O Trump mandou essa. A garotada do Musk sabe mexer nas maquininhas. E chegou aí lá. Aí você fala, cara, a mulher parece que é maluca. E tá com raiva do cara que quer queimar. Mas aí o Trump mandou uma... Então, cara, imagina, cara, se... Vamos imaginar um filme aqui agora. Que isso é real. Aí o Musk chega junto com o Trump, manda aquele sinal estranho que o nego falou que ele é um sinalzinho do Hitler, né? E aí, o que ele faz? O Howard Lutnick, esse é fato. Howard Lutnick criou o Departamento de Eficiência Governamental e deu para o Musk. Que falou, Musk, você vai usar a inteligência artificial para a gente eliminar todos os gastos, para a gente economizar, trazer eficiência. Aí o Elon Musk, ele traz a galera... Eu na época falei, ninguém acho que nem sabia o que era a Palantir. Eu falei, o Musk, que é ex-sócio do Peter Thiel, que criou a Palantir, ele vai trazer a Palantir para dentro do governo americano, vai colocar os programas da Palantir e eles vão sugar todas as informações que tem no banco de dados do governo americano, 700 mil computadores. E isso vai fazer com que eles tenham poder sobre todos os americanos, porque você vai saber todo o patrimônio dos caras, doença que o cara tem, crime, processo, você pode chantagear qualquer pessoa com aquilo. E além disso, ele vai usar esses dados para treinar o Grok, para treinar a XAI. Não deu outra, meu irmão. Começou um monte de notícia. Elon Musk está usando o Departamento de Eficiência Governamental para acessar dados privados do cidadão americano. Elon Musk traz, eles deram um apelido de Palantir Geek Squad.
Geek Squad é uma empresa americana que o cara, tipo, instala a internet na tua casa, né? E aí eles falaram que era a Palantir Geek Squad, que eles chegaram instalando um monte de inteligência artificial nos computadores do governo. Cara, isso é fato, eles fizeram isso mesmo. E até deu muita polêmica, porque chegávamos moleque assim de 16 anos, funcionário do Musk, lá do Departamento de Eficiência Governamental, e chegava pros caras assim, tipo o diretor da Receita Americana, do IRS. Falava aí, senta aí. Aí o cara, quem é você? Senta aí. Aí o que você for sentar, não? Aí ele chega pro segurança e fala, eu tenho ou não tenho autoridade para fazer isso? Aí o segurança, tem autoridade dada pelo presidente americano, Departamento de Eficiência Governamental. Senta aí. Aí o cara sentava já, morrendo de raiva do moleque, e o moleque falava, você tem 20 minutos para defender o seu cargo, senão eu vou te demitir. E era assim, os moleques chegavam apavorando. Tinha até um cara que é tipo assim, o nickname dele era, sei lá, bem dotado, alguma coisa assim, né? É. E ele chegava, cara, quem é você? Ele, eu sou bem dotado. Os caras, eles começaram a falar pra mídia, olha só, tá vindo os garotinhos aqui xingando a gente, ofendendo. E esses moleques chegavam apavorando e enquanto eles estavam conversando com o diretor lá, a outra garotada vinha instalando os aplicativos nos computadores. Então, cara, se esse negócio que a menina falou é verdade e o Musk botou os aplicativos tudo ali, esses malucos vão vencer eternamente agora, nunca mais vão sair do poder, entendeu? É por isso que eu acho que o Trump tá falando que ele vai ter um terceiro mandato, ele mandou essa ontem. Não, Vocês vão entender onde que eu vou chegar. legal. Então, pessoal, o governo americano está tentando nos convencer que os alienígenas existem, né? Do nada, né? Do nada. Sempre esconderam, Área agora... 51, do nada Desde 4 2004, raças. né? 2004 teve um incidente, que é o incidente do Tic Tac, que era uma navezinha que parecia uma balinha Tic Tac, né? Que a nave some, aparece, velocidades incríveis e tal. É claro que eu já vou dar o spoiler, né? Segundo consta, isso é uma aeronave da Lockheed Martin, que é de 1967, pra galera Meu entender Deus. como é que o projeto, o projeto aeroespacial tá muito mais à frente do que a gente imagina. Para vocês terem ideia de como é que eles estão enganando a gente, nesse sentido, se você pergunta qual é a aeronave mais avançada do sistema de defesa americano, eles vão falar que é o B-2 Stealth. Aquela navezona lá. Que Meio do tipo X-Men ali. É meio X-Men, isso. Cara, essa nave, ela foi apresentada ao mundo em 1987. Você fala, não é possível que a melhor que a gente tem hoje é aquela que você fez lá em 1987, quando eu era criança. Ninguém atualizou, ninguém Fala, fez mais pô, nada. irmão, É. aí você tá duvidando do meu bom senso, né? Uhum. Então você vê como é que os caras mentem. É claro que eles têm aeronaves mais avançadas, né? Então, assim, eles começaram com essa história porque existe um interesse de criar algum tipo de estratégia de comoção, né, mundial em cima disso. De onde você está tirando isso, Daniel? Dos próprios presidentes americanos. Porque a galera, se você for pesquisar, você botar assim, Ronald Reagan, alienígenas, ONU. Você vai ver um discurso que o Ronald Reagan fez em 1989 na ONU, lembrando que ali ainda tinha Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, ele falando para a ONU, Assembleia Geral da ONU, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, seria ótimo, porque uniríamos a humanidade e as nossas diferenças seriam jogadas por terra e nós todos teríamos que estar unidos para combater esse invasor de fora. Você fala, caramba, meu irmão, o cara mandando alienígena lá naquela época, né? Aí depois tem uma entrevista com o Bill Clinton no Jimmy Kimmel, e o Jimmy Kimmel, a entrevista já é 2014. Aí o Jimmy Kimmel pergunta, pô, você, quando foi presidente, você viu os documentos alienígenas? Aí ele, pô, eu pedi para me mandarem, mas não veio nada. Aí o Jimmy Kimmel fala, que pena. Ele, não, mas eu... Aí ele mandou a mesma ideia do Reagan. Não, mas eu creio que se tivesse alienígena seria muito bom, porque as guerras iam acabar, porque a gente ia ter que se unir como humanidade. Problema maior, né? Aí eu falei, caramba, repetiu o mesmo argumento. Aí vem, depois, um dos vencedores do Nobel da Economia, cara, esqueci o nome dele, meu irmão, professor de Princeton. Ele falou a mesma coisa, só que com relação à crise de 2008. Ele falou assim, a melhor coisa para resolver a crise de 2008 seria uma invasão alienígena. Aí os caras, por quê? Porque a gente teria que investir em defesa
Investindo em defesa ia gerar emprego ia gerar renda, o pessoal com renda ia consumir, ia aumentar o consumo, a gente ia dar a volta por cima. E aí ele conclui dizendo, e mesmo que no final das contas a gente percebesse que era um alarme falso, não tem problema, porque resolveu. Eu falei, caramba, esses caras... Pô, um vencedor do Nobel de Economia, 2 presidentes americanos mandando a mesma ideia. Então eu acho que independente de raça alienígena ou ter alienígena ou não, eles estão preparando aí algo para dar uma enrolada na gente aí nesse sentido. Pô, mas por que que... Mas assim, eles estão liberando esse negócio falando, porra... É que a guerra dá dinheiro. Loucura, né? É que, tipo assim, a pré-guerra e a guerra dá dinheiro. Sim. E aí vai ser uma guerra contra os alienígenas, né? A ideia, né? Pensa assim... Alienígenas, né? Entre aspas. Pensa do nada, todo mundo começa... Cara fantasiado, assim. Pensa que do nada Curupira. todo mundo chega à conclusão que existe 4 raças. Tá Pode bom. ser que o cara nem instaure a guerra. A preparação para uma possível guerra Já dá pra ganhar grana, já dá né? pra ganhar grana absurda. É isso. Financiamento, maquinário... E uma outra questão que tá circulando ali é o seguinte. Os caras já têm uma energia limpa, renovável, que pode acabar com a pobreza da humanidade e fazer ninguém nunca mais pagar a conta de luz, nem botar combustível no carro ou carregar o carro. Eles já têm isso há muitos anos. Só que eles não liberaram. Porque se fizer isso, não tem mais como dominar a humanidade. Vai ficar todo mundo na abundância e ninguém vai ter mais motivo para ser controlado. O que eles vão dizer? Eles vão falar, não, agora que caíram umas naves alienígenas, a gente estudou o sistema deles de propulsão e a gente descobriu que eles têm essa energia baratinha e tal, então agora a gente vai liberar para a humanidade, entendeu? O argumento é esse. Em vez de o cara falar, pô, você já tinha isso desde os anos 40, 50 e não liberou, por quê? Não tinha não, peguei agora que os alienígenas me passaram. E a galera tá montando Não, e aí, esse